Chegamos para mais um Correspondente Médico. Quer mandar sua pergunta? Adoramos a sua participação, viu? Vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, mas lembre-se de marcar #Correspondente Médico. Eu já começo fazendo uma primeira pergunta para o Dr. Fernando Gomes. Qual a sensação de nascer na década de 80, Fernando Gomes, ou 90 e fazer aniversário hoje? Na verdade, década de 70, Elisa. Obrigado, você foi muito generosa. Bom, o plano é simples, né? Viver 100 anos, chegando ali com lucidez e muita saúde. Então, isso aqui eu já divido com você. É um dia de muita felicidade e, enfim, de trabalho pela frente. 20 de janeiro, aniversário do Dr. Fernando Gomes, ele que nos faz companhia todos os dias aqui no Correspondente Médico. Doutor, parabéns e parabéns por ter nascido com essa condição tremenda de traduzir essa vida por vezes complexa para a gente, não é? As questões da saúde, universo sanitário e traduzi-lo para a gente com tanto carinho e talento, viu? Saúde para o senhor. Muito obrigado, esse é um ótimo presente. Vamos lá então, começando aqui com a sua participação neste dia 20 de janeiro. O que a gente está recebendo de pergunta na rede social sobre vacinação de Covid nas crianças é uma loucura, viu? Por isso a gente está trazendo aos poucos para que o Dr. Fernando Gomes possa esclarecer algumas questões para a gente, inclusive os médicos parceiros, não é, doutor? Que a gente sempre traz aqui diariamente em nosso quadro. Então vamos começar já com uma primeira questão. Fique atento, de repente a sua pergunta também você já vai tê-la esclarecida aqui. Carlos Rupp é quem fez essa pergunta. Olha lá no telão. As vacinas contra a Covid-19 são as primeiras com a tecnologia de RNA mensageiro aplicadas em crianças ou já houve outras vacinas aplicadas em crianças com essa tecnologia? Essa é a pergunta do Carlos. Aí a gente fez o seguinte, além da gente ter todo o conhecimento do Dr. Fernando Gomes, a gente tem médicos parceiros. Por isso, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri, explicou para a gente como funciona essa tecnologia de RNA mensageiro. Bem-vindo, como sempre, doutor Renato Kifuri. Nos responda, por favor. As vacinas de RNA mensageiro têm sido utilizadas pela primeira vez nas vacinas na prevenção da Covid-19. Usa uma tecnologia muito segura e muito simples. O vírus inteiro é um RNA, na verdade o coronavírus é um RNA vírus, e ao invés de fazermos uma vacina com vírus inteiro, ou com parte dele, ou às vezes até com vírus enfraquecido, como a gente utiliza em outras plataformas, aqui um pequeno segmento do vírus é colocado como uma mensagem para o nosso sistema imunológico induzir a produção de defesa, produção de anticorpos. Nós temos experiências aí no mundo de praticamente 3 bilhões de doses, 2,5 bilhões de doses já distribuídas, revelando ou demonstrando sua alta performance, excelente eficácia e um perfil de segurança muito bom. Dr. Renato Kifuri, então, explicando a tecnologia do RNA mensageiro. Agora eu refaço essa pergunta, Dr. Fernando Gomes, para depois da gente compreender de maneira macro, não é, o RNA mensageiro, de que maneira ele se aplica numa vacina, a pergunta do Carlos, se existem outras vacinas que já tenham essa tecnologia aplicadas em criança, doutor? Elisa, do ponto de vista prático, a vacina, por exemplo, do sarampo, da cachumba, da rubéola, utilizam o RNA mensageiro, mas isso porque naturalmente é dessa maneira. É lógico que com esta tecnologia, de uma maneira artificial, você realizar a produção de um fragmento, na verdade, do RNA, principalmente o RNA mensageiro, que vai induzir a célula humana a produzir a proteína spike, que é aquela coroinha, aquela chavinha do coronavírus que entra dentro da célula, de uma forma, na verdade, maliciosa para estimular o sistema imunológico. Isso é novo, e principalmente a questão de envelopar esse RNA numa nanopartícula de gordura. Então, assim, a tecnologia em si já vem sendo pesquisada há muitos anos, há mais de décadas, nos laboratórios, por cientistas, mas a aplicação realmente humana nessa situação acaba sendo inovadora, o que abre portas para essa e muitas outras novidades, como, por exemplo, repaginar, inclusive, vacinas já existentes. Elisa. Muito bem, explicado então pelo Dr. Fernando Gomes. Doutor, posso trazer mais uma questão que chegou da rede social? Vamos lá. Bora então, olha lá, meu filho completa 12 anos no dia 1º de fevereiro. Ótima essa pergunta. Ele deve tomar a vacina de crianças ou vacina de adultos, doutor Fernando? Pergunta do Fernando, do seu xará, Fernando Nunes. Bom, vamos lá. Essa resposta é bem simples, apesar de ser bem, na verdade, polêmica quando a gente fala em termos de população. Uhum. É necessário definir um recorte para você aplicar a vacina e recrutar as pessoas para esse procedimento.
Então, nada mais fácil do que você utilizar o critério idade. Mas, via de regra, na medicina, Elisa, a gente utiliza o quesito peso como forma de você fazer ajustes para a aplicação de qualquer medicamento, e a própria vacina tem essa relação. É lógico que aqui a gente está numa situação diferente, então a orientação é seguir o que está definido pelos protocolos e pelo critério de chamada. Então vai começar a vacinação como uma criança de 11 anos e a partir do momento que completa 12 anos, essa correção vai ser realizada. Levando em consideração que existe, na verdade, estímulo do sistema imunológico da mesma maneira, com partículas, enfim, que vão lembrar o coronavírus e, portanto, as células vão trabalhar nesse sentido, mas, de fato, acaba sendo aquele detalhe do detalhe e eu fico muito feliz quando a gente vê uma pergunta como essa inteligente vindo de um telespectador. Vamos para a próxima pergunta, então, Glenda Mendes. Olha lá o que ela disse. Minha filha de 5 anos nasceu com sopro no coração, mas já fechou. Ela precisa fazer algum exame ou já pode ser vacinada, doutor Fernando? Se o sopro dela já resolveu, porque de alguma forma o próprio coração já se adaptou à nova realidade, enfim, e já teve uma resolução espontânea, ela já pode ser vacinada, Elisa. Na verdade, ela deve fazer um acompanhamento com um pediatra, portanto, ela sabe do desfecho dessa questão congênita do coração, mas ela já pode e deve ser vacinada. Mais mensagens que estão chegando aqui, incluindo desejos de feliz aniversário para o doutor Fernando. Ah, doutor Fernando Gomes, as pessoas te adoram, doutor, também te acompanham todos os dias. Você tira as dúvidas, esclarece essas questões que por vezes causam angústia, aí cada vez mais ganha a simpatia de muita gente. Ó, o Bruno aqui, ó, parabéns ao doutor Fernando. Mas vamos à próxima pergunta em relação à vacina nas crianças. Bea é o nome da nossa telespectadora. Crianças com microcefalia e paralisia cerebral podem ser vacinadas, doutor? Elisa, olha só, essas crianças podem e devem ser vacinadas. Na verdade, não existe nenhuma contraindicação formal em relação a esses problemas. Aliás, muito pelo contrário, né? Você com isso consegue estimular o sistema imunológico e protegê-las de uma forma necessária. Muito bem, respondido. Você tem dúvida? Manda pra gente #correspondente-médico e pelo Instagram da CNN Brasil. A gente vai invadindo todos os cantos dessa empresa. Lá pelo Instagram no Story, a gente sempre também coloca uma caixinha de pergunta para você mandar a sua questão, que é muito importante. Às vezes a sua dúvida pode ser a pergunta de várias outras pessoas e a gente principalmente afasta fake news do meio do caminho, para a gente poder viver mais tranquilo, né? A realidade já se basta, causando angústia na gente com Covid-19. Próximo tema, uma cantora tcheca morreu depois de pegar Covid-19 propositalmente. É isso mesmo, propositalmente. A matéria está no site da CNN Brasil. Ela se chama Hanka Horka, 57 anos, se contaminou de forma intencional para obter o passaporte de vacinação. Na República Tcheca, além das pessoas com o esquema vacinal completo, aqueles que se recuperaram da Covid-19 também têm direito ao comprovante. Essas informações foram confirmadas pelo filho da cantora, a cantora que está aparecendo aí na tela para você. Ele disse que foi contaminado pela Covid junto com o pai, mas o filho e o pai estavam completamente vacinados, diferentemente de Hanka. Ela não quis se isolar, disse que preferia pegar a doença e não ser vacinada. A cantora chegou a fazer uma publicação nas redes sociais dizendo que estava bem, mas 2 dias começou a se sentir mal e morreu por asfixia em casa. Doutor Fernando Gomes, é um assunto que até gera o absurdo, não é? A gente trazê-lo aqui e imaginar que alguém morreu porque quis pegar Covid-19 propositalmente, não é um achismo, ela mesma já publicava isso, se posicionava dessa maneira. O próprio filho disse que ele e o pai tinham se vacinado, mas a mãe não queria se vacinar. A gente tem visto muitos casos, não é, de pessoas infectadas pela Covid-19 mais de uma vez. Então, é importante a gente reforçar que contrair a doença não garante exatamente uma imunidade, não é, doutor? Porque você pode se infectar e se reinfectar. Sim, na verdade, acaba sendo caracterizado quase como que um suicídio passivo, né? A partir do momento que a gente tem informação, tem instrução, nem tem por que a gente se arriscar de uma maneira inconsequente. Então, independente de ter sido vacinado ou de já ter tido a experiência negativa de ter contraído o vírus, enfim, é importante a gente manter os mesmos critérios que a gente já conhece de higiene, de distanciamento, principalmente quando a gente sabe que existe uma pessoa infectada próximo de nós e a gente não está doente. Então, essa linha de pensamento, ela não faz realmente sentido. É lógico que se você tem contato, você não teve coronavírus, você teve contato com o vírus, contraiu a doença e saiu bem, provavelmente o seu sistema imunológico está muito mais bem preparado do que aquela pessoa que nunca teve contato com o vírus e nem foi vacinado. Mas não é
algo que nós, da área da saúde, possamos indicar que ninguém faça, porque podem ter consequências, e aqui a gente está vendo um exemplo bastante preocupante. Doutor Fernando Gomes, tentando replicar aqui, o interessante da gente ler, enfim, a gente está sempre tentando ali ficar atento às reportagens, às publicações e também aos comentários, que muitas vezes beiram o absurdo, mas é importante que a gente traga também esse tipo de comentário e poder questionar o senhor sobre isso. Tem gente que diz o seguinte, mas para que tomar vacina se eu posso me infectar, então de que adianta a vacina e tudo mais. Qual é a diferença, doutor, de um corpo imunizado pela vacina quando ele recebe a Covid-19 e um corpo que não tem qualquer soldado preparado para combater essa doença? A grande diferença de um vacinado é a questão da evolução da Covid-19, doutor? Historicamente, a gente já sabe, a gente aprende isso nos bancos das faculdades de medicina, Elisa. Por exemplo, você tem uma população indígena que não tem contato com tanto vírus da gripe como pessoas que moram na cidade. Quando existe um surto dentro de uma aldeia, a taxa de complicação e óbito é muito maior. Por isso que, na verdade, a gente que tem acesso à informação e principalmente pode ser vacinado e deve ser vacinado, não tem por que não preparar o nosso corpo do ponto de vista biológico para essa situação que acabou sendo a evolução da própria imunidade, que é viver muita gente junto em complexos que, na verdade, não são naturais. Se a gente olhar para as nossas cidades, elas são lindas, mas elas não são naturais, são reflexo da construção de muitos e muitos anos, de muitos e muitos homens que trabalharam para que isso viesse a acontecer e acaba sendo algo inconsequente se a gente sabe do ponto de vista biológico que você deve proteger o seu sistema imunológico. Então, a resposta acaba sendo muito diferente para uma pessoa que nunca teve esse estímulo de uma pessoa que já foi, na verdade, vacinada. Bem, vamos ao próximo tema, então, aqui do nosso correspondente médico. Felicidade coletiva. Quando alguém que você ama conquista algo que desejava muito, de que maneira isso reflete em você? Como é sentir essa alegria pelo outro, por alguém que você gosta, seja alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho? Tem um vídeo lindo demais que está circulando nas redes sociais que mostra um jovem, olha lá, a família toda olhando para a tela e de repente é uma explosão. Eu vi esse vídeo, fiquei arrepiada de novo. Eu tô arrepiada. Esse jovem está comemorando a aprovação na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele se chama Bruno Henrique Souza Silva, tem 24 anos, mora em São Paulo e estudou Direito. E essa reação da família inteira, que é possível que você também esteja emocionada, olha lá. O que aconteceu? Ele teve de trancar a faculdade em 2019 por problemas financeiros e ficou 2 anos sem estudar. No ano passado, o Bruno voltou para a faculdade e não passou no primeiro exame da OAB. Mas este ano, após alguns meses de estudo, e minha nossa, quanta dedicação, hein? Para quem vai prestar essa prova, ele foi aprovado. E a família toda que acompanhou a trajetória comemorou junto. Antes da gente ouvir a fala do Bruno, eu vou pedir a gentileza de rodar o vídeo de novo, aí eu vou ficar caladinha para você ouvir a reação de todo mundo que aparece por ali, ao ver ali, esperar o resultado. Que lindo, que lindo. Bruno, a gente queria poder te dar um abraço à distância. Que lindo, minha nossa, que momento maravilhoso. A gente conversou com o Bruno sobre a aprovação. Vamos ouvir então o que ele disse. Eu não esperava. Não foi assim o que eu tinha planejado, na verdade. Porque a minha amiga ficou de ver meu nome na lista e ela ia me ligar se eu tivesse sido aprovado. Só que eu tava vendo uma live do professor no Insta uns minutos antes, acho que umas 2 horas antes de dar o OAB liberar o resultado. E ele falou assim, pessoal, filmem, porque daqui 10 anos vocês vão olhar para esse vídeo e vão se emocionar com a conquista de vocês. E aí eu chamei minha mãe, chamei minha avó, meu irmão e minha irmã, coloquei o celular no canto e fui procurar o meu nome. E aí, a princípio, eu coloquei um filtro, né, o Ctrl F 3 vezes e aparecia assim, 1000 nomes de Bruno, mas não aparecia o meu. E aí eu fiquei muito nervoso, e aí na 4ª vez pegou. E aí foi toda essa comemoração que vocês viram. E eu nunca na minha vida senti uma sensação tão gratificante.
Que lindo, Bruno, e você emocionou todos nós pela sua dedicação. Doutor Fernando Gomes, eu queria lhe fazer perguntas do ponto de vista do Bruno, do ponto de vista da família, do ponto de vista da empatia. Minha nossa, são tantos sentimentos, né, que aparecem no nosso cérebro na hora que a gente vê um vídeo como esse. De que maneira, doutor, a felicidade atua no nosso cérebro? Porque eu imagino que o Bruno deve ter sentido, e a gente que nem o conhece fica emocionado junto, né? A gente tem uma verdadeira explosão de neurotransmissores e circuitos que funcionam provocando bem-estar nesse momento. E quando ele se trata de algo que é coletivo, e aqui, veja, mesmo que não é parente dele, vocês que acabaram vendo esse vídeo em casa e sentiram alguma coisa diferente, a gente percebe que a empatia tem o poder também de expandir a nossa sensação de felicidade. Isso porque já existem trabalhos científicos, Elisa, que mostram que uma área mais anterior do cérebro, chamado córtex pré-frontal, e mais precisamente tem um endereço, né, a região ventromedial, ela é estimulada quando, na verdade, a gente tem acesso a essas informações e vivências como essa, por exemplo. Então é muito bonito porque a gente se projeta nessa situação. Quem nunca passou por uma situação difícil ou desafiadora? Um teste, uma prova, a tentativa de conseguir uma vaga de emprego e principalmente quando tem o acolhimento de todos os amigos e familiares também torcendo para que aquele objetivo, enfim, que foi conseguido, ele seja expandido e seja muito feliz. Doutor, então, é algo muito interessante que acontece dentro do cérebro da gente e que não pode ser desprezado. Eu fiquei tão feliz por ele que já estou aqui até interrompendo o que o senhor está dizendo, doutor Fernando Gomes. Essa explosão de felicidade, essa explosão coletiva é muito bonita de ser vista, não é? E aí a gente reitera ainda mais a importância de uma conexão familiar na hora de apoiar alguém que a gente ama, não é, doutor? Por que para a gente, ser humano, é importante viver esses momentos de felicidades com as outras pessoas, que são às vezes muito melhores do que vivê-los sozinho? Por que é que a gente precisa dessa troca e a felicidade fica ainda mais completa quando ela é dividida? Porque todo esse recolhimento, ele tem uma função muito grande, que é de sentir, na verdade, pertencente a um grupo. É como se fosse um cardume de peixes, né? Porque aqui a gente viu um desfecho favorável. Felizmente, ele conseguiu o que queria e passou. Mas e se fosse ao contrário? Aquela família estava junto ali para também dar suporte para ele, para dar garra, para ele passar por uma situação talvez decepcionante e seguir em frente. Por isso que é tão importante, Elisa, aquilo que se fala, né, tanto na felicidade como na tristeza, quando as pessoas estão juntas, tudo é mais fácil de ser superado. E a questão da resiliência também, não é, doutor? Porque quando a gente ouve uma história como essa e acaba vivendo a felicidade junto com o Bruno, também traz pra gente aí esses recortes de resiliência, porque ele disse que teve de trancar a faculdade, ficou sem estudar, teve de se dedicar além da conta num estudo. Esse é o tipo de sentimento, na verdade a resiliência, não posso chamá-lo de sentimento, seria uma ação, doutor, um hábito, né, o ser resiliente? É a capacidade que a gente tem de voltar ao nosso estado basal, independente do que esteja acontecendo. Quer seja uma coisa muito feliz ou uma coisa muito triste, depois que a gente passa por aquele evento, a gente volta para a nossa sensação de normalidade. Aqui no caso foi algo muito feliz, mas é lógico, né, que no decorrer do tempo, o que fica aqui a mensagem é, a gente está diante de uma família unida que luta junto para conseguir os seus objetivos. Muito bom, e que essa felicidade possa ser compartilhada por outras famílias. Estudantes que fazem ali a faculdade, se preparam para o exame da ordem dos advogados ou quaisquer outros cursos e ensinos de graduação, uma felicidade danada você conseguir uma aprovação. Doutor Fernando Gomes, felicidade também é poder dizer mais uma vez, que aqui a gente repete, a gente fica repetitivo, doutor Fernando Gomes, mas parabéns, felicidades, muita saúde, tudo de maravilhoso para o senhor e obrigada por estar todos os dias aqui com a gente. Muito obrigado, Elizavec, muito obrigado, Rafael Colombo e todos vocês que nos assistem e me mandaram aqui um parabéns. Desejo para vocês também muitas felicidades, muita saúde e até breve. Muito bom. Este foi mais um Correspondente Médico.